A palavra de Deus, conforme narrativa de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 23, nos diz: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aqui está um importante assunto que fala da autoridade do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala que nós devemos sermos submissos às autoridades. A autoridade, em diversas esferas, ela tem, como o próprio nome está dizendo, ela tem autoridade, ela tem poder para realizar julgamentos, realizar diversas coisas. E no mundo espiritual, nós também estamos debaixo de autoridade e devemos obediência. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem essa autoridade. Duas perguntas que os principais sacerdotes e anciãos do povo eram pessoas que também tinham as suas autoridades. Eram pessoas importantes. Eram pessoas que o povo respeitava. O povo ouvia as suas posições. E perguntaram então para o Senhor Jesus Cristo: Como que você pode fazer essas coisas? Com que autoridade? Quem te deu esta autoridade? A pergunta importante para nós nesta manhã é: você está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo tem autoridade sobre a sua vida? Ele tem, a sua palavra tem efeito sobre a sua vida? Ou você não tem admitido, tem se inteirado dessa autoridade na sua vida? Quando o Senhor Jesus proferiu o seu grande ensino, que foi o Sermão do Monte, as suas palavras foram recebidas pelos seus discípulos como quem tinha autoridade. Eles se maravilharam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A palavra de Deus, ela tem a sua autoridade. Ela é como o martelo que esmiuça a penha, a pedra mais dura. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, apta a discernir as intenções
dos corações. Ela penetra na alma, no mais escondido do nosso ser. Assim, nós se submetemos ou não à autoridade do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. Dessa maneira, devemos estar debaixo desta autoridade. O Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, ele demonstrou isso bem claramente. E dessa forma, ele conquistou esta autoridade. Ele pôde dizer em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí podemos inquirir, perguntar, mas ele já não tinha essa autoridade como Deus, como Filho de Deus? Sim, mas quando ele se encarnou e ele tomou a forma humana e ele se ofereceu como sacerdote, sacrifício para nós, ele conquistou essa justiça que, sendo o nosso substituto lá na cruz do Calvário, e dessa maneira, quando nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo da autoridade da obra vicária, expiatória que o Senhor Jesus realizou por nós. E o Senhor Jesus, ele demonstrou essa autoridade sobre diversas circunstâncias diferentes, como, por exemplo, sobre a enfermidade. Em Mateus capítulo 8, no verso 5 em diante, nós vemos a cura do criado de um centurião. E este homem foi procurar o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo queria ir ao encontro dessa pessoa. Mas aquele centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. E ele então argumentou com o Senhor Jesus Cristo e disse, olha, eu também sou homem, sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então o Senhor Jesus se admirou da palavra deste homem. E ele pôde dizer que não tinha achado tamanha fé em Israel. E assim, aquela pessoa, aquele criado do centurião, foi curado. Como diz em Mateus capítulo 8, verso 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Em outra ocasião, o Senhor, ele manifestou a sua autoridade sobre os fenômenos da natureza, acalmando uma tempestade. E assim o Senhor fez acalmar as ondas, acalmar os ventos. E outra situação que podemos analisar foi em João capítulo 11, quando o Senhor ressuscitou a Lázaro, demonstrando a autoridade do Senhor Jesus Cristo para a morte. Quando Lázaro estava morto, depois de 4 dias, o Senhor pôde dizer para ele, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Dessa maneira, nós vemos
que o Senhor demonstrou autoridade sobre diversas circunstâncias no seu ministério terreno. Outra ocasião, ele expulsou um demônio, uma pessoa que estava endemoniada. Ele repreendeu o demônio e pôde dizer: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então o Senhor Jesus Cristo comprovou esse ministério de autoridade terreno enquanto esteve aqui na terra. Então a sua autoridade ele também mostrou nas fontes chamadas naturais. Isso era inerente à sua pessoa. Ele, porém, dizia dessa maneira: eu, porém, vos digo, como ele disse no Sermão do Monte. Ele era o Filho enviado por Deus. Em João capítulo 5, na cura do paralítico, no verso 22, o Senhor explica a sua autoridade e diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E nos versos 27 ele diz: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para o juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Dessa maneira, o Senhor, ele tinha essa autoridade que, como filho enviado por Deus, ele tinha autoridade no conhecimento da natureza humana. Ele, quando esteve nas bodas de Caná da Galileia, ele proferiu os milagres e muitos creram nele, como diz em João capítulo 24 e 25, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, ele realizou o milagre do pão, da multiplicação do pão, realizou o milagre da ressurreição de mortos, e essa autoridade moral é conferida ao Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 8, verso 7, diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Autoridade moral. E dessa maneira a pergunta continua: estamos debaixo ou não desta autoridade? Será que confiamos num Jesus que tem todo o poder para nos salvar, guardar, guiar, auxiliar?
Se você tem aceitado o plano da salvação, essa é a grande pergunta deste dia. Você tem essa confiança na autoridade do Senhor Jesus Cristo? Para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é capaz de reconhecer a autoridade do Senhor Jesus enquanto é tempo. E assim você tem essa grande oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como aquele que é o autor e consumador da sua fé. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, um dia, mesmo que a pessoa não queira, ela vai ter que dobrar os seus joelhos. E é muito melhor dobrar os joelhos, reconhecendo agora a autoridade do Senhor Jesus, de uma maneira voluntária, pedindo para que Ele entre na sua vida e tenha essa autoridade espiritual, moral, sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, que estejamos debaixo dessa autoridade de uma maneira voluntária, com o coração submisso e obediente à Tua palavra, aos ensinos que encontramos na Tua palavra, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra o entendimento daqueles que ainda não estão debaixo desta autoridade, para que voluntariamente, de coração quebrantado, possam se submeter a esta autoridade que é tão importante, tão maravilhosa, tão deleitosa de experimentarmos nas nossas vidas. É a nossa oração, agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.